Paz do Senhor, amados irmãos, eu sou o pastor William Rodrigues, com mais um devocional da semana. Quero convidar vocês a estar nos acompanhando lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube, a estar se inscrevendo no nosso canal e nos ajudando. Se você se inscrever lá e não te edificar, não tem problema, você sai. Mas toda semana nós temos uma palavra de bênção, de vitória e de incentivo para você. Lembrando que amanhã também nós vamos estar gravando nossa primeira pregação. O pessoal tem cobrado. Pastor William, o senhor prega? A gente vai estar gravando amanhã uma pregação muito abençoada com o tema As 7 Túnicas de José. Amém? Você que sonha e acha que é simplesmente sonhar, todo sonho tem um preço. E muitas vezes as pessoas não querem pagar, né? Deus dá o sonho, mas a pessoa não quer pagar o preço. Lá, nessa pregação, lá, 7 Túnicas de José, a gente vai aprender que todo sonho tem um preço e cabe você correr atrás dele. Nessa semana, Deus me tocou de trazer uma palavra muito abençoada, Salmos 23, verso 5, inclusive bem lá no verso 5. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Olha, eu tenho observado, em algumas igrejas, eu já tenho mais de 20 anos de pastorado, e eu já tenho me presenciado alguns fatos interessantes, e irmãos orando para que Deus venha cobrar de quem está lhe opondo, fazendo oposição a ele. Deus cobra dele, Deus tira ele, Deus... Amados, eu descobri nessa palavra que a mesa que Deus quer colocar para nós é na presença dos nossos inimigos. Por quê? Se Deus coloca a mesa, irmã Maria, para nós, longe dos inimigos, não vai ter graça. Nós observamos que Davi, ele nasce numa família de 7 irmãos homens e ele é o 8º. Davi, ele tem 7 irmãos homens e mais 2 irmãs mulheres. E Davi, ele nasce em uma família que ele é o ser mais estranho. Lá no Salmos 51, verso 5, ele fala um pouco da situação dele. Estudando um pouco a palavra de Deus, a gente entende que Davi, ele é uma espécie de filho bastardo da família. Ou seja, ele é filho da mulher, mas o pai dele é padrasto. O pai dos outros irmãos dele é padrasto, não é pai legítimo. E ele nasce numa família onde ele é totalmente discriminado. Fisicamente, o estereótipo físico de Davi é totalmente diferente dos outros, porque os irmãos de Davi eram judeus natos, natos, ou seja, homens grandes, fortes e bonitos. E Davi, ele nasce pequeno, ruivo, de pequena estatura, e ele era totalmente diferente. Ele era o tipo de pessoa que quando alguém chegava na casa da família, sabia que ele era diferente. Ele não tinha nada, o estereótipo de judeu, ele não tinha estereótipo da aparência que as pessoas queriam da época. Ele era uma espécie de patinho feio da família. Discriminação a gente encontra, olha, a gente vê falar muito da discriminação contra o homossexual, a discriminação contra o negro, mas a discriminação, quando a gente vai observar, a discriminação ela existe em vários sentidos. Existe a discriminação porque a pessoa é obesa, existe a discriminação porque a pessoa é muito baixa, existe a discriminação porque a pessoa tem uma deficiência física. Eu, por exemplo, sofro várias discriminação, porque você talvez não vê, talvez nem sabe, mas eu sou cadeirante. Tem mais de 2 anos que eu sou cadeirante. E eu sei o que é uma discriminação. Já passei por muitas discriminações, mas isso não me fez baixar a cabeça. E aqui no Salmos 23 a gente entende isso. Davi, ele vem de uma família que ele estava acostumado a ver a organização para a festa. Ele estava acostumado a ver as pessoas arrumar a casa, arrumar a carne, arrumar todo o banquete. E ele sabia que ele não ia participar daquele banquete. É por isso que ele escreve aqui no Salmo 23. E nós observamos que quando o profeta chega, que Deus fala para o profeta ir na casa da família, que de lá sairia o rei de Israel, nós observamos que Davi, ele é colocado de lado.
Davi ele era tão discriminado, amados, que ele era pastor de ovelha, mas talvez você não sabe. Davi, ele não era um pastor de ovelhas comum. Davi, ele era pastor de ovelhas malhada. O que é pastor William? Ovelha malhada. Ovelha malhada eram ovelhas que nasciam geneticamente com defeito físico, eram ovelhas de 2 cabeças, eram ovelhas que nasciam com 6 patas, eram ovelhas que nasciam cega. E Davi, o único trabalho que servia para ele era cuidar desse tipo de ovelha. Existia o aprisco das ovelhas sadia na frente da casa e existia o aprisco das ovelhas malhadas no fundo. Davi ele era tão discriminado pela família que ele cuidava das ovelhas doentes no fundo da casa. E Davi, ele estava acostumado a sofrer discriminação. Quem sabe essa semana Deus está me usando para falar com você que tem sido discriminado. Talvez pela sua cor, talvez pela sua altura, talvez por um defeito físico que você tem, talvez porque você não fala bem, talvez porque você não tem um estudo bom, talvez porque você não sabe cantar na igreja, talvez porque você não tem um dom de pregação e talvez por outros motivos você tenha sido discriminado. Mas eu quero dizer para você, você tem que entender que Deus ele vai te honrar na presença dos seus inimigos. Nós observamos que quando antes do profeta chegar na casa, ele mandava um mensageiro. O mensageiro chegava e avisava para o patriarca: organiza a casa, porque convém o profeta vir na tua casa. Toda casa é organizada, toda família se prepara para receber o profeta. Davi, ele estava acostumado a ver a organização da festa, mas ele sabia que ele não ia participar da festa. Nós observamos que quando o profeta ele chega para ungir, passa-se todos os rapazes, porque antigamente os homens eram muito altos, muito fortes, e eles, todo pai tinha o sonho de ter os filhos do exército servindo o rei. Davi ele não tinha altura para ser soldado. Davi ele não tinha aparência física de soldado. Ele não tinha aparência física nem de judeu. Ele era diferente. Talvez nessa semana eu estou falando com você que se acha diferente. Mas eu quero dizer que você, talvez, é diferente para as pessoas, mas para Deus você não é diferente. Você tem um valor. Davi, ele é colocado para fora. Quando, antes do profeta chegar, Davi, ele viu a organização da festa, mas ele sabia que ele não ia participar. Ele é mandado para cuidar das ovelhas malhadas. E ali, cuidando das ovelhas malhadas, ele entende que se ele tinha carinho e cuidado pelas ovelhas doentes, com defeitos, ele também tinha um Deus que cuidava dele. Por isso que ele escreve o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Davi, ele sabia que por mais defeito que aquelas ovelhas tinham, mas ele tinha que cuidar delas. E ele sabia que ele era diferente para a família, mas ele também era cuidado por Deus. A mesa que Deus quer colocar para você essa semana, esse mês, esse ano, é a presença dos seus inimigos. Nós observamos que passa-se todos os rapazes, passa-se todos os filhos ali do patriarca naquela casa. E de repente, nenhum deles daqueles é escolhido como rei. Manda-se, o profeta pergunta: por acaso você não tem mais filho? Aí o patriarca fala: existe o mais novo que está cuidando das ovelhas. Davi, ele era o mais novo, ele era o de menor. Enquanto os mais velhos estavam em casa, Davi estava trabalhando. Eu quero dizer para você que talvez você, para as pessoas, talvez você não tenha valor. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa palavra: você tem um valor muito grande para Deus. Eu não sei o que tem falado para você para tentar diminuir você, mas eu quero dizer para você: existe um Deus que te valoriza. Manda-se buscar Davi. Todo o cenário agora muda. Ninguém senta na mesa, ninguém pode participar do banquete. Davi entra, quando o profeta bate o olho nele, Deus fala com ele: eis aí o futuro rei de Israel. Muda agora todo o cenário. Davi, ele é ungido a rei, ele é deitado azeite sobre ele, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus agora apodera-se da vida de Davi. Todo o cenário agora mudado, a mesa está colocada, ninguém tinha sentado. Senta-se agora o profeta que representa Deus,
Senta agora o patriarca, que é o dono da casa. Agora a próxima pessoa a sentar na mesa é Davi. Porque a partir daquele momento, Davi ele já era ungido a rei. Depois que Davi senta, agora toda a família é que vai sentar na mesa. Eu quero dizer para você, essa semana, esse mês, esse ano, Deus tem uma mesa preparada para você. Não pede Deus para tirar os inimigos do teu caminho. Não pede o Senhor para tirar os teus inimigos de perto de você. Peça a Deus que dê saúde para eles. Peça a Deus que dê vida para eles, para que eles possam contemplar quando Deus colocar a mesa para você. Para que eles possam entender que eles podem achar você diferente. Eles podem achar você estranho. Eles podem te discriminar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai colocar uma mesa para você. Deus tem uma mesa farta para você. A hora da sua honra está chegando. A hora de Deus te honrar está chegando. Salmos 23, verso 5. Prepara uma mesa para mim, na presença dos seus inimigos. Deus é o Deus que honra. É o Deus que dá vitória. É o Deus que sempre tem uma mesa preparada para aqueles que creem e confiam em sua palavra. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. E a próxima semana nós voltamos com outro devocional. Deus abençoe. Eu sou o pastor William Rodrigues. Nos acompanhe nas redes sociais.